Olá, chuchuzos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a maquiagem do século XIX. Só no século XIX que finalmente se tocaram que o uso de cerusa, aquela pasta feita de chumbo branco e cobre, não era muito bom para sua saúde. Eles finalmente perceberam a relação disso com paralisias faciais, envenenamento e até morte. Então eles substituíram o pó branco, o creme branco de cerusa por um pó feito de óxido de zinco, muito menos prejudicial para a saúde. Como vocês se lembram, no século XVIII, no finalzinho do século XVIII, né, a gente teve a Revolução Francesa. Como os ideais da Revolução eram totalmente contrários àqueles que estavam em voga, né, da monarquia e tal, tudo aquilo que era associado à monarquia era desprezado veementemente, inclusive a maquiagem. Então, por um tempo, eles ficaram sem maquiagem, só que aí, então surgiu o imperador da França, Napoleão Bonaparte, ele gostava muito de perfumes, então ele trouxe de volta um pouco de cosméticos para a França pós-revolução e para a Europa em seguida. Porém, não era mais aquele uso tão pesado de maquiagem como a gente viu até os séculos anteriores. Eles acreditavam que era pecaminoso, obviamente, a igreja sempre estava ali presente, e o uso muito pesado de maquiagens era mais associado a atores e prostitutas, como a gente já viu muitas vezes na história também, né? Então eles iam sim usar maquiagem, porém com um pouco mais de discrição. O rouge e o batom vermelho começaram a ser vistos como uma coisa divertida, como um ar de saúde. Então por isso, principalmente, o uso de pós e maquiagens sutis, apesar do batom ser vermelho, era bem comum naquela época. O uso de maquiagem por homens era bastante comum até 1850. O rei Jorge IV era um que gastava fortunas com cosméticos. Porém, sempre teve aqueles que olhavam um pouco com desdém com esses homens muito espalhafatosos. Grande parte do século XIX, para você usar batom, você usaria mais ou menos a mesma coisa que você usava nas bochechas, como rouge, você ia passar nos lábios só para dar uma corzinha, né? Só que em 1884 surgiu o primeiro batom. Um produto feito de sebo de veado, cera de abelhas e pigmentos, que era vendido embrulhado num papel de seda. E foi o primeiro cosmético associado unicamente para ser usado nos lábios, ou seja, o primeiro batom. Outra mudança social bastante importante é que o contato, né, dos povos europeus com os indígenas e também o surgimento do romantismo nessa época começou a trazer à tona a importância da higiene pessoal. Então os banhos, a higiene realmente se tornou muito importante para esse povo, que era meio porquinho até um tempo atrás, né? Vamos combinar. E as mulheres eram incentivadas, na verdade, a fazer esses produtos tanto de higiene quanto de beleza nas suas próprias casas. Elas iam usar bastante suco de limão para clarear a pele, produtos feitos de leite, sabão feito em casa, creme de pepino. Era tudo muito handmade naquela época. Como o banho foi novamente associado a um ato saudável, em 1878, olha quanto tempo demorou, finalmente surgiu o primeiro sabão vendido comercialmente pela empresa Procter Gamble. Ainda a pele branca estava muito em moda, sempre com aquela ideia de ociosidade, de não precisar trabalhar, portanto ser uma classe superior. E elas usavam bastante suco de limão e também suco de vinagre para clarear a pele. Como a cerusa já não estava mais em uso, elas tinham que pensar em cremes de tratamento para clarear a pele, em vez de usar maquiagem pesada para isso. Durante o século XIX já existiam várias perfumarias, como, e eu vou colar, a Roubigant, eu não sei falar o nome, desculpa aí, que nasceu em 1775, a Rimmel, já ouviu falar dessa marca, que surgiu em 1834, a Bourjois de 1863 e a Richard Hudnut de 1888, que eles vendiam além de perfume vários tipos de cosméticos, principalmente de tratamento para a pele. Só que você não ter uma pele naturalmente bonita não era algo que as pessoas queriam que você soubesse. Então esses cremes eram vendidos meio assim escondidinhos, sabe? As pessoas tinham vergonha de ter que usar cremes e não ter uma beleza tão natural. Só que todo mundo usava e todo mundo fingia que não. Sempre que se fala de século XIX, vem à nossa mente a Era Vitoriana, exatamente pela coroação da Rainha Vitória, que reinou de 1837 a 1901. Ou ela nasceu em 1937? Não. Ela foi curada em 1837 e morreu em 1901. E ela era uma dessas pessoas que gostava da maquiagem bem sutil e condenava o uso pesado de cosméticos para aparentar que você tá maquiada. Vai haver uma mudança de moda também muito interessante, mas
Isso a gente vê em outro vídeo. O uso muito pesado de perfumes também era condenado. Aliás, tudo que era muito exagerado era condenado. Então, eles usavam perfumes discretos, principalmente patchouli, que vinha da Índia. Quando eles compravam cachemir, né, que é um tipo de tecido, os indianos embrulhavam ele misturado com essa planta para não criar bicho, para não ter traças, né, no tecido. Então esse cheiro impregnava no cachemire e era então uma coisa associada à chiqueza, né? Se você tem dinheiro para comprar tecidos indianos, você é chique e tem esse cheiro, portanto uma coisa fica associada com a outra e esse cheiro se tornou muito popular. No século XIX foi que a Inglaterra conquistou a Índia, né? Que foi uma coisa brutal, mas nós não vamos falar disso. E eles sempre que conquistavam, na verdade todo conquistador tem muito orgulho disso, então algumas joias indianas, roupas indianas, perfumes indianos eram considerados patrióticos de ser usados pelos ingleses. Sim, uma apropriação cultural descarada, porque eles não queriam saber o significado daquilo, era mais o eu posso usar porque eu dominei este povo, sabe? E sim, eles tinham baile à fantasia, onde eles iam fantasiados de indiano. Uau! As mulheres dessa época eram bastante vaidosas e elas tinham várias joias, pinos de cabelo, enfeites de cabelo, penteados sempre bastante elaborados, demoravam bastante cuidando da pele, se maquiando e se arrumando para sair. A questão da limpeza se tornou tão importante que eles começaram a tomar banho todo dia, coisa que eles não faziam antes. Em 1848, a National Public Health Act fez obrigatório toda casa ter um banheiro. Sim, eles não tinham antes. Mas basicamente esses banheiros eram um buraco cheio de carvão, mas pelo menos está melhor do que a situação anterior. E posteriormente, com a criação de esgotos, né, a questão sanitária vai melhorar bastante. Apesar dessa preocupação com banhos e perfumes, tinham muitos bailes nessa época, né? E você imagina que o baile você vai transpirar bastante. E eles tinham algumas maneiras, alguns panos feitos para absorver a transpiração, até para não ter que ficar lavando a roupa que ficava por fora, né? Tinha uma roupa interior, que eles lavavam bastante a roupa de fora. Então eles tinham que não lavar muito a roupa de fora para não estragar, né? Porque o tecido era muito caro, o tingimento era muito caro. Então a roupa interior era lavada, a posterior não. E essa roupa interior era feita para absorver o suor mesmo. Porém, cheiros de corpinhos, porque não tinha desodorante, não era considerado tão horrível quanto a gente vê e sente hoje, que na verdade é muito interessante, né? Todos os animais têm uma questão de se reconhecer com o próprio cheiro e o ser humano faz de tudo pra tirar, né? A gente não suporta o cheiro de CC antes, mas ainda nessa época era muito natural. Nessa época já tinha livros e revistas femininas que recomendavam 2 horas de cuidados com a beleza por dia. Também no século XIX houve uma grande imigração de europeus, tanto para a Austrália quanto para a América. E com eles vieram esses costumes, essas modas, esses livros com receitas de cosméticos, e isso foi se espalhando. Como se já não espalhasse, na verdade já espalhava antes, mas como eles mesmos vieram para os novos continentes, isso se espalhou ainda mais. A imperadora Josefina, a primeira mulher de Napoleão Bonaparte, adorava uma chinelada na cara. Ela usava muito rouge e gastava muito dinheiro comprando isso. E nessa época era o rouge que era preocupante. Tanto o creme quanto o líquido tinham metais pesados e era isso que iria fazer mal para a pele naquela época. Pensando em saúde da pele, o pior cosmético dessa época era justamente o rouge, porque ele continha metais pesados que a gente já sabe que faz mal para a pele. Existiam outras receitas, que era com pó de arroz e bismuto. Só que como a calefação da casa era feita por carvão, né? Tinham muitas lareiras em casa, o contato desse vapor, da fumaça da queima do carvão, tornava esse material preto no rosto. Então não era muito usado, apesar de ser bem mais saudável e mais barato. E depois de 1890, né, com a criação do batom, o batom vermelho mesmo se tornou bastante popular. Eles também dormiam com luvas cheias de creme por dentro para amaciar as mãos. As trocas comerciais com o Oriente começaram a trazer fotos de geishas e outras belezas orientais. Então era também comum nessas festas à fantasia eles se vestirem como geishas e como orientais, sem saber direito o que aquilo significava. Mas elas achavam muito bonito.
Então, ali por final, né, pro final do século XIX, a gente já vê uma grande popularização do uso de cosméticos. Todas as classes sociais novamente poderiam comprar e usar cosméticos diariamente. Foi nessa época que começou a produção em massa de cosméticos, que você poderia comprar também nas farmácias, ali pro finalzinho do século XIX, né? Então isso começou a se tornar um negócio muito lucrativo. E também aumentar o prazo de validade desses produtos que, se fossem feitos em casa, durariam pouco, né? Então, com o uso de conservantes, com novas técnicas, com avanços na química da época, foi possível comercializar produtos que tinham uma data de validade muito maior. Outra coisa curiosa do século XIX é que, como o cuidado com a pele era tão importante, eles começaram a fazer peelings ácidos, usando ácido carbônico. Isso era feito tanto em salões quanto nas casas. E sim, o peeling ácido retira, né, a camada de pele, a ideia é que tire a camada de pele morta, mas também pode causar grandes danos se você não sabe o que está fazendo. E é isso aí, chuchuzos. Espero que tenham gostado da nossa viagem breve até o século XIX. Eu sei que tem muita coisa que eu deixo de falar. Se vocês quiserem que eu me aprofunde em algum tema, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento responder da melhor forma, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo se você gostou e me segue lá nas redes sociais também. Pode me chamar para conversar, ok? Beijo, chuchuzos. Até a próxima.